a nossa aula. Vamos começar com uma oração e aí eu entro um pouco na dinâmica da aula de hoje. Então oremos. Pai, muito obrigado por mais dia de vida, obrigado por essa semana que se inicia, obrigado pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Salvação essa que nos faz enfrentar quaisquer situações sem precisarmos nos preocupar com o futuro. Muito obrigado por isso, obrigado pela obra do Teu Filho, obrigado pela ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Obrigado por esse momento em que teremos um estudo da Tua Palavra, voltado para estudar a Tua Palavra. Desperta em nós esse desejo, abra o nosso coração. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra e esteja conosco durante esse breve tempo que estaremos juntos aqui e nos conduza e que o Teu nome seja glorificado nesse momento. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. A dinâmica de aula vai ser basicamente a mesma das outras semanas, né? Então vou passando o conteúdo, dando espaço para vocês perguntarem. De tempos em tempos eu paro, olho, vejo se tem dúvidas. Pode ser pelo WhatsApp, quem tiver meu contato, ou pode ser aqui pelo bate-papo mesmo do YouTube. E aí nós vamos caminhando, né? Hoje, diferente das outras semanas, eu devo fazer uma breve retrospectiva lá na Ordem da Salvação, mas mais rápida do que eu tenho feito normalmente. E aí nós vamos entrar na lição propriamente dita, né? O nome da lição no nosso programa era Estudando a Bíblia em Obediência e Oração, né? Eu alterei aqui para Estudando a Bíblia, que nós vamos ver que nós precisamos um pouco mais, né, do que apenas a obediência e a oração, né? Apesar de elas estarem contempladas aí nesse processo de estudo da Bíblia, né? E aí, no mais, é explorar alguns tópicos relacionados a esse tema, no final, algumas aplicações, e de tempos em tempos eu paro aqui e consulto com vocês aí se tem algum tipo de dúvida, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar o assunto, aqui fica a indicação de leitura, né? Eu indico fortemente para vocês a leitura desse livro. Eu com certeza farei propaganda dele ao longo da aula, tá? Então nem vou falar muito dele agora, mas eu falarei ao longo da aula sobre ele. Leiam esse livro, façam um favor a vocês mesmos, né? Esse é um livro bastante interessante que nos auxilia, né, nesse desafio, né, que tem sido para o cristão o estudo da palavra de Deus, né? Então, aqui fazendo uma breve recapitulação, Ordem da Salvação. Deus na eternidade elege aqueles a quem Ele resolve salvar através da sua sabedoria, da sua perfeição, santidade e amor. Essas pessoas são, dentro da sua história pessoal, são chamadas através da pregação da palavra. O Espírito Santo de Deus coloca a vida nesse coração que estava morto. Esse coração, então, consegue olhar para as suas ações e ver a vida de pecados que levava, se arrepende dessa vida e, então, reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesse momento de conversão, a obra da justificação é aplicada nessa pessoa através do Espírito Santo. E nesse momento que nós fomos justificados, nós nos tornamos justos diante de Deus, Deus nos adota como filhos. Então, nesse momento, começam dois processos que nós vimos nas aulas anteriores. Deus começa o que a gente chama de perseverança dos santos. Deus começa a nos preservar, nos conduzir na nossa vida até o último dia. E durante essa preservação, nós vamos sendo santificados, né? Até o dia que nós, então, estaremos diante de Deus e seremos completamente glorificados, livres, libertos da influência do pecado, de toda a corrupção. E o estudo da Bíblia, ele vai se encaixar na santificação, né? Na perseverança dos santos e na santificação, nesse processo que tem seu início na conversão e termina, então, no encontro com Cristo, né? Seja Ele vindo ou nós, quando nós formos, né? Quando nós morrermos.
Então, antes de começar a estudar a Bíblia, né, a falar sobre essa ideia de estudo da Bíblia, eu quero que a gente resgate rapidamente, né, uma breve revisão do que são as Escrituras, né, o que é a Bíblia. Então, a gente já estudou a Confissão de Fé de Westminster, o primeiro capítulo, né, lá ela fala, a Confissão de Fé ela é organizada biblicamente e logicamente, né, então o primeiro capítulo da Confissão é o capítulo que trata a respeito das Escrituras. O que isso significa? Isso significa que toda a nossa fé, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós devemos pautar a nossa vida, tem a sua origem nas Escrituras. Isso porque Deus cessou os antigos modos de se revelar, conforme está lá escrito em Hebreus. Agora ele nos fala através do seu Filho, né, e através da tua palavra revelada pelos seus servos ao longo da história. E aí eu trouxe então apenas um parágrafo, o parágrafo 6º da confissão do primeiro capítulo, que fala assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é todo o conselho de Deus, né? Concernente, o que é importante, a todas as coisas necessárias. Aí você pode falar, Léo, mas necessária para quê? Para a glória de Deus, para a nossa salvação, para a nossa fé e para a nossa vida. Ou seja, tudo o que importa na nossa existência provém, né, a toda a opinião de Deus, tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos a respeito de tudo que importa, está nas Escrituras, né? Então, a gente vai extrair daqui diversos ensinamentos, mas tudo com origem na palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus transmite o propósito e a vontade do próprio Deus. Ela é a revelação do próprio Deus, né? Ela é aquilo que Deus escolheu revelar ao ser humano. Tudo que Deus quis revelar ao ser humano, ele colocou na sua palavra. E aqui nós temos duas características que são fundamentais, né? Se ela é a revelação do próprio Deus, né, nós dizemos que foi Deus quem a inspirou, né? Na verdade, a própria Escritura fala isso lá em Timóteo. Então a ideia é de que Deus soprou essa palavra, né, e usou os seus autores ao longo do tempo para registrar. E por ela ser a expressão do próprio Deus, revelada pelo próprio Deus, soprada pelo próprio Deus, ela é consequentemente inerrante. Ela não possui erros, né? Quando a gente pensa nos escritos originais, ela não possui erro. E aí, antes da gente entrar no mérito do porquê, como estudar a Bíblia, eu quero abordar aqui um aspecto, talvez o título esteja tampado aí com o meu rosto, né? Mas o título dessa slide é Por que as pessoas não estudam a Bíblia? Por que as pessoas não estudam a Bíblia? E aí o Howard Hendricks, né, um pastor bastante renomado, teve mais de 50 anos de ministério. Eu descobri na aula pela manhã que ele faleceu em 2013. Né, ele chegou a ser capelão aí do time do Dallas Cowboys, lá do futebol americano. Um homem que foi muito usado por Deus ao longo da sua vida. Ele fez uma pesquisa, né, ele conversando com os crentes ao longo do seu ministério, ele foi identificando tipos de pessoas e quais eram os motivos que as levavam a não estudar a Bíblia. Então ele levanta até uns dados, né, isso lá nos Estados Unidos tem pesquisa para praticamente tudo. A maioria dos crentes não estudam a Bíblia. A maioria dos crentes não tem uma vida de estudo sistemático, contínuo, né, das Escrituras. E isso é péssimo para a vida espiritual. E aí ele foi tentar mapear quais eram essas motivações, né, esses motivos, para que ele pudesse, então, e aí esse livro tem um pouco disso, né, dar as soluções para os problemas levantados. E o primeiro grupo de pessoas, eles entendem que a Bíblia ela é arcaica, ela é desatualizada, né? Até no livro ele relata de uma pessoa que se diz cristã, ela crê na Bíblia, ela até lê a Bíblia, mas ele acha que a Bíblia nada tem a ver com o seu trabalho, nada tem a ver com a sua profissão e a forma como ele conduz os seus negócios. E aí por isso, então, ela é um pouco desatualizada. É como se a Bíblia fosse útil para os nossos antepassados e não mais para nós. E isso é uma grande falácia, uma grande mentira,
porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, se ela revela o caráter de Deus, se eu afirmo que ela é desatualizada, logicamente eu estou afirmando que Deus é desatualizado, né? E nós sabemos que Deus é imutável, então Deus nunca se desatualiza e da mesma forma sua palavra nunca se torna desatualizada. Ela é sempre útil, sempre atual, né? Eu não lembro qual foi o pastor que falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal da manhã do nosso dia, né? Então, a Bíblia ela é completamente atual. Ela possui princípios, né? Obviamente tem tecnologias que não existiam no período bíblico que existem hoje, profissões que existem hoje não existiam no período bíblico, mas a essência do ser cristão, aquilo que importa para que nós exerçamos a nossa profissão, por exemplo, tudo isso está lá, né? Então ela tem princípios éticos, né? Ela tem informações extremamente necessárias para que nós vivamos a nossa vida. Um segundo grupo de pessoas simplesmente diz: não sei como. Eu olho a Bíblia, eu leio, eu começo, eu tento, mas eu acho difícil e eu não sei mais o que fazer, né? E aí uma coisa que nós precisamos aqui pensar é: as pessoas têm ao longo do tempo, né, isso tem a ver com o nosso sistema de ensino aqui também no Brasil e em outros lugares do mundo, as pessoas têm perdido a habilidade da leitura. Elas têm deixar, é só você pensar na tua vida, o quanto você leu ao longo de toda a tua vida, né? Eu posso falar pela minha, que ao longo de maior parte da minha vida eu não era um leitor assíduo. Isso foi mudando nos últimos anos. E se intensificou muito no período meu de seminário, né? Mas nós não temos o hábito da leitura. Se você fizer uma prática básica, simples, de ler 10 páginas por dia, né? 10 páginas, coisa de 10 a 30 minutos, dependendo do tipo de livro, é pouca coisa. No final de um ano você vai ter lido quase 4.000 páginas, né? Então é uma prática simples e que pode trazer grandes resultados, né? E quando a gente pensa nisso, né, não só a questão da habilidade de leitura tem sido perdida, mas as distrações que existem no nosso tempo, elas são muito maiores do que existiam em outras épocas, né? Então eu sempre penso em Calvino, né? Calvino não tinha muita distração, não tinha muito lazer, né? E nós hoje temos Netflix, YouTube, temos muitas coisas, né? Cinema, viagens, a gente tem um acesso ao transporte muito fácil. E essas coisas em si, elas não são ruins. Normalmente o problema está no uso que nós damos dela, né? Quanto tempo nós investimos dentro, vendo Netflix, vendo YouTube, enfim. E junto com essas ferramentas, né, veio o comodismo. Então eu deixo de estudar a fundo a Bíblia por minha conta, e quando eu deparo em alguma coisa difícil, ou quando simplesmente eu quero saber qual é a ideia do texto, sem meditar naquele texto, sem orar em cima daquele texto, o que eu faço? Vou lá no YouTube, Hernandes e o texto, Augustus Nicodemos e o texto, Pastor Arival e o texto, Paulo Júnior e o texto, fulano de tal e o texto, John Piper, enfim. Isso não é errado. O problema é quando todo o nosso estudo da Escritura se resume a isso, né? O autor do livro fala que a gente nunca começou a amar alguém por procuração, né? A gente sempre amava de forma direta, no relacionamento pessoal. E aí a tese dele é que quando eu vejo pelos outros, eu estou tentando amar Deus por procuração, né? É um método que na verdade a gente tem que submeter à pregação da palavra, mas quando é somente a pregação da palavra, eu não estou me relacionando pessoalmente com Deus, né? O terceiro grupo são as pessoas que falam: eu não tenho um treinamento, né? Entre aspas, né? Eu sou um leigo. E aí essas pessoas então colocam no colo dos pastores, seminaristas, enfim, a responsabilidade de trazer o conteúdo mastigado para eles. E a gente vai ver que não é necessário ter um treinamento profissional, né? Não é necessário você estudar grego, hebraico. Se você conseguir, ótimo, né? Mas não é necessário. Se você conseguir entender o português, né? Se você parar para ler a Bíblia com atenção, já é uma grande vantagem, uma grande vantagem. E o quarto grupo, talvez aqui os paulistanos, né, eles se encaixem aqui, não tenho tempo, né? Não tenho tempo. E aí o exemplo que ele dá no livro é de uma mãe
com 3 filhos, em que ela tem que tomar conta da casa, o marido trabalha fora, e ela tem os filhos, e ela tem a casa, e tem tudo mais, e ela fala assim, pastor, eu simplesmente não tenho tempo. E aí ele vira para essa mulher e fala, olha, você não tem prioridade, tempo você tem. E ele fala assim, porque eu e minha esposa, nós tivemos 4 filhos, nós demos prioridade na criação dos nossos filhos, mas nós tínhamos prioridade para a palavra de Deus. Então, quando nós priorizamos, aquilo que a gente prioriza, a gente arruma tempo. Aquilo que é importante para nós, a gente arruma tempo. E aí a importância da gente entender qual é, aí vai ficar redundante, né? Qual é a importância da palavra de Deus? Quando nós entendemos que a palavra de Deus é a revelação, é Deus falando conosco, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, aquele que nos sustenta, que fala conosco através das Escrituras, eu creio que a gente arruma tempo. Eu lembro de quando eu trabalhava no banco, quando o diretor marcava uma reunião e eu tinha outros compromissos dentro do banco, eu desmarcava todos os outros compromissos para ir na reunião com o diretor. No caso, era uma diretora. Aí a pergunta é, se eu desmarco por conta da diretora, como eu não arrumo tempo para Deus? Né? Como que eu não arrumo tempo para Deus? Na verdade, a gente precisa entender que o estudo da palavra, o estudo da Bíblia, esse estudo não é uma opção. Esse estudo ele é essencial, ele é fundamental para a nossa fé e para a nossa vida espiritual. Então esse é o 4º grupo de pessoas, né? O 5º grupo, creio que aqui não seja o problema da nossa audiência, né? Não sei se ela é confiável. Então normalmente quem passa por esse tipo de problema, normalmente, né, são jovens em período universitário, onde eles seguem até uma linha muito próxima da teologia liberal, que é, olha, eu acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eles acreditam que existem coisas que são verdade e existem coisas ali que são histórias. Eles acham difícil acreditar em alguns milagres. Eles têm dificuldade, por exemplo, em acreditar no Jonas e no peixe, no grande peixe. Eles têm dificuldade em acreditar que Deus abriu o mar, que Jesus andou por sobre as águas e coisas do tipo, né? Então eles não creem na credibilidade dessa palavra, na autoridade dessa palavra. Mas isso eu acho que não seja um problema nosso aqui. E o 6º grupo é, simplesmente, eu não acho interessante estudar a palavra. A pessoa não se apaixona por aquilo, né? E o autor vai defender que a culpa, né? Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia por culpa, eu devia ter lido e não li e tudo mais, e isso traz um peso e isso faz com que a pessoa se afaste, né, dessa realidade. E ele começa a dar alguns exemplos, né, tenta fazer uma metáfora, e ele fala que a gente, para quem gosta, né, a gente deveria ler a Bíblia da mesma forma que a pessoa come chantilly com morango, ou a sua sobremesa favorita, o seu prato salgado favorito. A gente tem que ter prazer, se deleitar no privilégio que nós temos de Deus falar conosco, né? Então são basicamente 6 tópicos, né? 6 grupos de pessoas que ele identificou que não estudam a Bíblia e quais são as suas motivações, as suas, entre aspas, desculpas para não estudar a Bíblia. E aí eu quero que você pense, é provável que você se encaixe em algum desses grupos, né? Existe a possibilidade de você se encaixar. Se você mora aqui em São Paulo, é provável que no item 4, né? E talvez alguém no item 2, né? Mas guarde pense aí, né? Qual é o grupo que você se encaixa, se é que você se encaixa. Pode ser que não, que você tenha uma vida de estudo aí da Bíblia bastante interessante. Deixa eu ver agora se temos aí alguma pergunta. Pronto, até o momento não. Então, vamos prosseguir aqui com os estudos, né? Então, por que estudar a Bíblia? Então a gente falou por que as pessoas não estudam, e agora eu vou dar motivos que deveriam tocar o seu coração, motivos que deveriam te levar a desejar estudar a Bíblia. Ainda pode ser que você não saiba como, mas você vai ter esse desejo de estudar a Bíblia.
E o primeiro ponto é que ela é essencial para o crescimento. É essencial para o crescimento. Olha o texto aí de 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então aqui o Howard Hendricks ele vai fazer uma tratativa do texto da mesma técnica que ele vai ensinando. Ele vai separando palavras, verbos que vão dando sentido ao versículo. E a primeira coisa que ele vai falar da atitude. Desejai. Né? Ele vai desejai como crianças recém-nascidas. Né? Então a figura aí da criancinha chorando. Quem aqui foi mãe, né, ou foi pai e participou da criação dos filhos, ou aquele que não tem, mas convive com alguém que tem filhos, sabe como que é desesperador. É desesperador quando a criança começa a chorar de fome. Né? Parece que se não enfiar a comida na boca da criança, ela a garganta vai sair pela boca. Né? De tanto que essa criança chora. Né? E aí o que Pedro está falando é que essa mesma intensidade, esse mesmo tipo de atitude, esse desejo que a criança tem pelo leite, pelo alimento, a gente deve ter pela palavra. Né? Então, da mesma forma que a criança avança no peito materno, que a criança avança na mamadeira, nós devemos avançar na leitura bíblica, como se a nossa vida dependesse literalmente daquilo. E depende. Né? Hoje pela manhã eu estava comentando com o pessoal, né, se ela é essencial para o crescimento, a gente vai ver outros aspectos, mas é muito fácil a gente estabelecer a relação aí com alimentação, né? A Bíblia, o Jesus Cristo fala que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, né? De toda palavra que procede da boca de Deus, né? E é simples, é mais importante então o alimento espiritual que o físico. Só que a gente fica sem o espiritual, mas não fica sem o físico. E que no caso deveria ser até o contrário, né? Mas por que a gente não fica sem o físico? Porque a gente fica fraco. A gente não consegue pensar direito. A gente não consegue ter disposição para nada, a gente não consegue fazer atividade física. Né? Até deu uma recomendação, né? Faz aí um jejumzão aí de 18 horas e vai fazer uma atividade física. A gente vai perceber claramente a necessidade de se alimentar adequadamente. E é isso que acontece na nossa vida espiritual. E a gente não se dá conta. Né? A gente se alimenta pouco, né? Parece que a gente está em contínua dieta. Parece que a gente vive em regime espiritual, sempre se alimentando dos poucos, né? Sendo que na vida espiritual a gente não tem problema com glutonaria, né? A gente deveria se alimentar, se esbaldar na palavra de Deus, né? Então é ela quem nos dá o sustento espiritual. O segundo detalhe que ele coloca é o apetite, né? Ardentemente, né? Isso indica intensidade. E o terceiro ponto que ele põe é o objetivo, para que vos seja dado crescimento para salvação. Aí você pode parar e falar assim, não, mas peraí, até agora a gente falou que a salvação é Deus quem dá, nós já somos salvos, uma vez eleitos, está tudo certo, tudo mais. O que é esse crescimento para a salvação? Aqui é a ideia de santificação, né? Que esse crescimento ele acompanha todos aqueles que são salvos, né? Então o processo que nós estamos falando aqui é o processo de santificação. E olha só essa frase aí do Hendricks, né? Certamente não se pode crescer sem saber, mas você pode saber e não crescer. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade, mas para ajudar a se conformar à imagem de Cristo. Não para fazê-lo um pecador mais esperto, tipo procurando brechas, né? Mas para fazê-los como Salvador. Não para preencher a sua mente como uma coleção de fatos bíblicos, mas para transformar a sua vida. Em outro trecho desse livro, ele escreve uma frase muito marcante, tanto é que até hoje eu não esqueci, que é que toda vez que nós lemos a palavra e nós não somos transformados, nós estamos praticando um aborto, né? Usando a palavra de uma forma como nós não deveríamos, nós estamos matando ali a sua função. Então, resumindo esse primeiro ponto, a primeira razão para estudar as Escrituras é que este é o meio de crescimento espiritual. Não há crescimento fora da palavra. Ele é o instrumento primário de Deus para transformar, para desenvolver o indivíduo. O segundo ponto é que ela é essencial para a maturidade espiritual. Então, uma coisa é crescer, outra coisa é ser maduro. Nosso autor, querido autor de Hebreus
né, no seu capítulo 5, né, os versos de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né, da palavra de Deus. O que o autor aos Hebreus está falando? Foi o seguinte: já faz tempo que vocês receberam a fé, faz tempo que vocês são crente, pelo tempo que vocês são crente, devia ser todo mundo mestre, você já devia estar num nível de profundidade, de relacionamento com Deus absurdo, só que vocês não andaram. Vocês estão precisando de gente de novo explicando o básico da fé para vocês, né? Então a gente pode pegar o paralelo, soberania de Deus no período que nós estamos vivendo. No momento de fé que nós estamos, não deveria ser problema para nós. Não deveria ser problema para nós essa pandemia. Por quê? Porque esse é um elemento básico da fé, saber que Deus é soberano e que nada foge ao seu controle. Diferente dos hereges que têm surgido ultimamente, que dizem, esses hereges dizem, teve um que disse essa semana aí, que perguntaram a ele, mas Deus está no controle? Ele falou, não. Porque se Deus estivesse no controle, não tinha coronavírus, não teria fome. Um herege. Na Bíblia dele não tem as pragas do Egito, na Bíblia dele não tem as consequências do pecado, na Bíblia dele não tem o discurso de Jesus que os pobres sempre os teríamos conosco. Na Bíblia dele falta um monte de coisa, são os hereges do nosso tempo. Então aí o autor de Hebreus está falando assim, olha, toda hora está tendo que voltar a explicar o básico para vocês. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele fala que, olha, é o seguinte, era para vocês estar comendo picanha, era para vocês estarem comendo macarronada, eu não sei qual é o teu prato principal, estou falando de bastante gordice hoje, mas vocês estão precisando de leite ainda, o basicão, lá do NAN, leitinho, Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí a pergunta que fica, quem são as pessoas maduras? De acordo com o autor aí, São aqueles que vão para os seminários? São aqueles que conseguem desenvolver grande argumentação teológica? Eu falo para vocês, pela experiência de seminário, que com certeza as pessoas maduras não necessariamente são as que vão para o seminário. Infelizmente, O autor diz que, aí o autor aos Hebreus, que você é maduro, se treinou a si mesmo através do uso constante das Escrituras para distinguir o bem e o mal. A marca da maturidade espiritual não é o quanto você entende, mas o quanto você usa. Na esfera espiritual, o oposto de ignorância não é sabedoria, mas obediência. Então fala assim, olha, você pode saber que Deus é soberano, mas enquanto você não aplicar isso na sua vida, você vai andar ansioso. Você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, mas enquanto você não crê nisso verdadeiramente, você vai andar ansioso. Você vai reclamar das situações que acontecem na sua vida. Você não vai aprender com aquilo que Deus está te ensinando. Então você é maduro quando você consegue pegar essas verdades bíblicas e transformar em verdades práticas na sua vida. É isso que o autor aos Hebreus está nos dizendo. Então, para resumir esse ponto, a gente viu lá que a palavra é fundamental para o crescimento. E essa segunda razão, o estudo bíblico é essencial. A Bíblia é o meio divino de desenvolver a maturidade espiritual. Nós não precisamos apenas crescer, nós precisamos amadurecer. Então pensa aí, você que teve filho, que já está mais velho, ele cresceu bastante na fase da adolescência. Eu na fase da adolescência dei uma esticada lá, magrelão e tal, mas eu não tinha amadurecido. Então, tinha crescido, mas não tinha amadurecido. E a gente precisa pensar nesses dois aspectos. E o terceiro e último motivo aqui, do porquê estudar a Bíblia dentro da ideia do livro, é que ela é essencial para a eficácia espiritual. E o que isso quer dizer? Texto famoso, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui nós vamos ver a técnica do Hendricks aplicada mais uma vez, né? Então ele começa o versículo com toda a escritura. E aí o que Paulo quer dizer com toda a escritura? Quer dizer toda a escritura, exatamente isso, né? Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Então isso vale para segundo livro das Crônicas, isso vale para Deuteronômio, isso vale para Levítico, Sofonias, Judas, Filemon, Obadias, né? Malaquias. E eu não estou falando aqui, eu não estou defendendo aqui que você não possa ter suas preferências literárias, né? Muitas vezes nós nos identificamos mais com determinado tipo de autor, com determinado gênero de escrita, né? Muitas vezes algumas pessoas preferem mais cartas, outros já preferem mais livros históricos, outros já preferem os sapienciais. O ponto não é esse. O ponto é que todos são igualmente inspirados, todos são importantes. Então não é porque eu tenho uma preferência que eu devo estudar só aquilo que eu prefiro. Eu tenho que estudar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aqui, eu até preciso lembrar disso, eu prometi pessoal da manhã, você pode assumir um compromisso de leitura bíblica, né, de ler toda a Bíblia. Eu não sei quantas vezes você fez isso, se você já fez isso, né? O que eu afirmo para você é muito importante que você faça. Estou anotando aqui para não esquecer, planos de leitura. É muito importante que você faça um plano de leitura bíblica. É importante que você leia a Bíblia de forma intencional, né? Porque senão você vai ficar sempre nos mesmos livros e você não vai se alimentar de outros momentos que Deus tem para você. Então toda escritura é inspirada por Deus, então é Deus quem deu, é Deus quem dá autoridade para essa escritura. E aí ele vem, e útil para quê? Ela é útil para quê? Quais são as utilidades dessa palavra? Ela é útil para o ensino. O ensino vai nos remeter então à doutrina, né? Ou seja, ela irá estruturar o seu pensamento. De forma prática, ela vai moldar a forma como a gente enxerga o mundo. E aí uma palavra que a Loide gosta, ela vai então modificar a nossa cosmovisão. A forma como eu enxergo o mundo vai ser a partir das escrituras e não a partir dos pressupostos que a sociedade quer. A nossa leitura nunca deve ser ler a Bíblia a partir dos olhos da sociedade, mas sim ler a sociedade a partir dos olhos da Bíblia, a partir das lentes da Bíblia, né? E a segunda característica dessa palavra que ela é útil para a repreensão. Ou seja, ela vai te apontar onde você está fora dos limites estabelecidos por Deus. Ela vai te mostrar onde você tem pecado. Então ela vai te repreender. A palavra te repreende, é um negócio impressionante. O terceiro ponto é que ela não só repreende, mas ela te ajuda a corrigir. Então ela ajudará a limpar o pecado e aprender a se conformar à imagem de Deus. Então ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, Deus usa para mostrar como se deve viver. Uma vez corrigidos os aspectos negativos, Deus dá a você a orientação positiva. E aí que texto que nós podemos trazer à mente aqui? Despir do velho homem e se revestir do novo. O Evangelho nunca chama você apenas a abandonar os seus pecados. Obviamente ele te chama a abandonar os pecados. Não vem com conversa fiada não. Que a Bíblia, né, ela te confronta, ela chama você a abandonar o pecado. Mas, após abandonar o pecado, ela fala assim, coloque uma virtude no lugar. Então nós somos chamados a largar o pecado e adotar uma virtude. Texto clássico, Efésios, onde está escrito lá, aquele que roubava, não roube mais. Pronto, poderia parar aí, era só eu parar de pecar. Não, mas aí o texto continua, antes trabalhe. Para quê? Para que tenha com que ajudar o outro. Olha que coisa impressionante, né? Então aquele que tirava dos outros, ele vai parar de tirar dos outros e ele vai começar a trabalhar, não para si mesmo, mas para os outros. Olha como que o Evangelho transforma. Aquele que prejudicava as pessoas agora beneficiará as pessoas. Aquele que roubava agora doará.
Essa é a maravilha do Evangelho. Ela remove o pecado e inclui uma virtude no lugar. E qual que é o propósito disso tudo? Né? Aí tem a palavra lá, né, a expressão a fim de que. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós já tivemos o estudo aqui das boas obras. As boas obras são todas aquelas vontades estabelecidas na palavra de Deus, que ele nos ordena a fazer, desde adoração, ação social, enfim, testemunho e por aí vai. Então, a palavra de Deus, ela nos é útil para sermos ensinados, repreendidos, corrigidos, educados, e tudo isso para que a gente possa obedecer o próprio Deus. Tudo isso para que a gente possa fazer boas obras que ele tem preparado já de antemão para nós. Então, nós fechamos aqui o porquê as pessoas não estudam, o porquê estudar. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui rapidamente. Tá. Então a Lloyd está me fazendo uma pergunta aqui a respeito de traduções, né? Lloyd, eu creio que a Almeida Revista Atualizada é uma das melhores traduções que nós temos hoje, né? E parte do estudo, né? Isso tem a ver com a opção de tradução que é feita em cada uma, né? Então, assim, a Almeida Atualizada, ela tem uma tradução que nós chamamos de mais literal, que é a que eu tenho preferência, né? Eu tenho preferência por traduções mais literais, porque foi aquilo que Deus escolheu comunicar, né? E nós temos, por exemplo, a NVI, a NVT, são bíblias que já pegam o que eles chamam de tradução dinâmica, a ideia mais do conceito que está sendo passado, né? Então, eu tenho a preferência por textos mais literais, que seria a Almeida Atualizada. Agora tem a Nova Almeida, tem algumas coisas na Nova Almeida que eu não gostei. Mas essa estratégia sua, se comparar a uma boa estratégia, é uma excelente estratégia, né? Inclusive, em alguns trabalhos do seminário, faz parte do trabalho eu comparar versões, né? Então, a gente vai ver que, querendo ou não, a linha doutrinária que a pessoa segue influencia as palavras que ela escolhe, né? Então, é uma coisa muito interessante comparar traduções, sim, Lloyd. Depois me fala se eu deixei claro ou não aí a sua dúvida. Então, vamos lá. Agora, antes da gente entrar como ler, né, eu vou falar como não ler, né? Sempre é importante a gente ir pegando esses aspectos, porque por mais que não exista aí um padrão de leitura único possível, existem coisas que nós com certeza podemos descartar, mas sem nenhuma sombra de dúvida, existem formas que nós podemos descartar. E a primeira delas é não ler a Bíblia como um mero livro didático, como um livro que tem alguma coisa a me ensinar e pronto. A Bíblia não é só isso. Eu não devo ler apenas como um livro de história. A Bíblia conta história? Conta. E conta a maior história de toda a criação. Ela conta a história da redenção. Mas ela não é apenas um livro de história. A gente já viu que ela é a palavra do próprio Deus. Eu não devo ler apenas como um mero manual de instruções para a vida. Então eu não devo ler a Bíblia como algo que eu leio e falo assim, beleza, agora eu já sei quais são as decisões que eu preciso tomar no meu dia, eu já sei quais negócios eu devo fechar, o que eu devo fazer, e aí eu tenho certeza, porque eu segui a Bíblia, que eu serei bem sucedido. Não funciona assim, né? A gente sabe que em muitos momentos, pelo fato de eu optar, né, seguir o que a Bíblia pede que eu faça, isso não me trará sucesso aos olhos dos homens, né? Então, quando eu opto por ser um cristão e testemunhar no meu trabalho, e com isso eu não mentirei, nem que meu chefe peça, isso pode custar-me meu emprego, isso pode me gerar uma demissão. Mas eu creio, né, que é muito mais importante eu obedecer àquele que me dá o emprego do que simplesmente uma pessoa que me demite. Eu creio que vale muito mais a pena, né, e aqui eu não estou falando porque é um mérito de valer ou não valer, é o que eu acho que tem que ser feito mesmo. Mas eu tenho que me preocupar menos com o sustento e mais com aquele que proveu o sustento para mim, né? Então, nós precisamos agir de forma cristã em todas as esferas da nossa vida. E isso, com certeza, nos trará
aí efeitos aos olhos dos homens negativos, né? Então eu não vou sonegar imposto, então eu vou, teoricamente, eu vou ter menos dinheiro. E por aí vai. Vocês podem ver todos os desdobramentos que vocês quiserem na vida de vocês. E uma outra coisa é não ler a Bíblia de forma mística, né? Então tem muitas igrejas por aí que a pessoa abre de forma aleatória a palavra, escolhe um versículo, lê e fala assim, ó, Deus está te falando tal coisa. Isso é completamente antibíblico, né? Não existe lógica nenhuma nesse tipo de estudo, né? Deus fez a revelação de uma forma ordenada, né? Existe um contexto, existe uma história, existe uma mensagem para os dias em que ela foi escrita, e a partir dessa mensagem nós extraímos ensinos para nós. E está longe de ser verdade, né, fazer a leitura da Bíblia dessa forma, né? E aí a gente tem uma brincadeira, né, meio boba, mas a pessoa foi e abriu a Bíblia de forma aleatória e fala assim, foi Judas e suicidou-se. Aí ela abre a Bíblia em outra página e fala assim, vai tu e faça o mesmo, agora, né? Então não faz sentido, né? Não faz sentido ler a Bíblia de forma mística, né? Então como que nós devemos, Léo? Como que é o jeito de ler a Bíblia? Nós devemos ler a Bíblia com cuidado, atentando aos detalhes, sempre atentando aos detalhes. A Paty está aqui ouvindo e ela foi uma das pessoas que me fez saltar aos olhos uns detalhes da Bíblia. E é a famosa história de Moisés no cesto, né? Então muitas vezes as pessoas olham aquele texto e formam uma imagem na cabeça, como se a mãe de Moisés tivesse colocado ele lá no cesto, lá no bebê conforto do Egito, né? Tivesse colocado lá no rio e esse cesto viesse descendo pela correnteza do rio, jacarés pulando, e aí a irmã do Moisés correndo do lado do rio, olhando a cestinho para ver o que ia acontecer, até que aparece a filha do faraó tomando banho e fala assim, nossa, vou pegar essa cesta. E quando a gente atenta para o texto fala que a mãe de Moisés pôs o filho no carriçal. E aí, se você for ver o que é carriçal, é aquela graminha, quem já foi no rio, né? Aquela graminha que tem perto do rio, assim, que tem água, tem terra, né? Então é um lugar onde o cesto você consegue colocar e ele consegue ficar preso naquele local. Só que as pessoas tendem a imaginar que Deus agiu de forma mais milagrosa quando ele forma a imagem que o cesto vem andando, do que quando o cesto está ali parado, conforme no relato bíblico. E, na verdade, o milagre está em Deus, dentro da sua soberana vontade, ter feito a princesa ali, né, a filha do faraó, ter vontade de adotar aquela criança, né? Então, nós precisamos nos atentar aos detalhes das escrituras, né, porque a gente pode formar ideias muito erradas, conceitos muito equivocados a respeito. Então a gente tem que olhar com atenção as palavras utilizadas, se as palavras são mais fortes, se elas são mais enfáticas, se um verbo está na voz ativa ou na passiva, ou seja, ele vos deu vida. Olha, ele vos deu, então eu não fiz nada, eu só recebi. Então, esse tipo de detalhe é importante. Ler com recursos que auxiliaram o estudo, então concordância bíblica, chave bíblica, bons comentários, mapas, né, recursos, papel para tomar nota, né, porque às vezes você vem a ideia, você anota ali, você tira a dúvida, né, você pergunta para alguém depois. E aí, mais uma vez, eu recomendo fortemente esse livrinho aqui, ó, Vivendo na Palavra. E ele vai ensinar esse método, né, que nós chamamos de EBI, que é o estudo bíblico indutivo, né? É a partir dele que você vai fazendo perguntas para o texto, analisando palavras, coisas que todas as pessoas aí, praticamente todas as pessoas que sabem ler conseguem fazer. Desde a que tem menos instrução até os mais instruídos, o pessoal consegue seguir esse método, né? E aí a gente vai entrar também, a gente precisa ler a Bíblia em oração, sem o auxílio de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, nós não conseguiremos entender plenamente as Escrituras, né? Então isso é fundamental. Então nós temos que ler a Bíblia em obediência, ou seja, eu leio e coloco em prática. Eu tenho que ler a Bíblia com fé, certo de que ela é a palavra de Deus. E eu tenho que ler a Bíblia com alegria e prazer, assim como o salmista relata lá no Salmo 119, né? Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Eu não sei qual foi a última vez que você teve esse desejo, né, que você anelou, né, você teve a vontade de estudar os mandamentos
de Deus, né? E aí a primeira pergunta é como obter auxílio, né? Nós precisamos entender que o pecado, meus irmãos, ele nos afetou de tal forma que nós não podemos compreender verdadeiramente as Escrituras, nós não podemos compreender plenamente as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos orar e clamar que o Espírito Santo nos auxilie nesse processo. Nós não podemos imaginar, ter a pretensão de achar que nós somos autossuficientes na leitura bíblica. Na leitura bíblica, nós somos totalmente dependentes de Deus. Só que, ao mesmo tempo, isso não nos isenta de nós usarmos os recursos que nós temos à disposição para estudar. Então, Deus te deu a razão, Deus te deu recursos, Deus te deu inteligência, Deus te deu mapas, Deus te deu comentários, Deus te deu hoje o YouTube que pode te ajudar nisso, né? Então, nós temos que usar os recursos que nós estivermos à disposição. E aí é possível, né, totalmente possível que não crentes tenham um conhecimento bíblico gigante, mas sem a real compreensão. Eu sempre gosto do exemplo de Paulo, né, porque Paulo, no tempo dele, é provável que ele fosse um dos maiores conhecedores do Antigo Testamento. Só que ainda assim, ele não se rendia a Jesus. Ele perseguia a Cristo, né, aqueles que eram do caminho. Então, se o Espírito Santo não agir e não remover a escama dos nossos olhos, nós vamos ler a Bíblia e nós não entenderemos verdadeiramente. Então, tem diversos ateus que têm um conhecimento gigantesco, muito maior de Bíblia do que vários crentes, do que vários pastores. Só que ainda assim, eles estão endurecidos. Ainda assim, eles leem e não veem. Eles conhecem, mas esse conhecimento não os transforma. Por quê? Porque o Espírito Santo não age na vida deles visando a salvação. E aí, então, também é totalmente possível que crentes com pouca instrução tenham um profundo e verdadeiro conhecimento bíblico. Então isso é muito comum, né? Quando você faz seminário, você acaba achando que você tem algum conhecimento bíblico. Quando você entra em contato com os crentes da antiga, né, com o pessoal mais antigo, pessoal do interiorzão, aqueles pastores bem simples, eles têm um conhecimento bíblico absurdo. Por quê? Porque eles têm vida com Deus, eles têm intimidade com as Escrituras. O Espírito Santo trabalha na vida deles e as oportunidades que eles não tiveram e eu tenho, o Espírito Santo dá a eles de outra forma. Né? As pessoas são usadas dentro da sua graça multiforme, né? Da graça multiforme de Deus. Então, às vezes a pessoa não tem a oportunidade de fazer um curso, não tem a oportunidade de ter uma educação, um ensino melhor, mas Deus supre, Deus usa as pessoas, né? Deus usou, por exemplo, Moisés, um homem altamente instruído. Deus usou Paulo, um homem altamente instruído, assim como Deus usou Pedro, um pescador com um nível de ensino médio, um cara mediano, né? Então Deus usa tanto aqueles que têm muito ensino como os que têm pouco, né? Os que têm muito conhecimento, os que têm pouco conhecimento. Mas com certeza ele usa sempre aqueles que estão na dependência do Espírito Santo. Então a gente tem que estudar a Bíblia em obediência, né? Então um outro aspecto é que nós dependemos do Espírito Santo para colocar isso em prática. E aí isso tem a ver com a santificação, né? Aquela brincadeirinha que eu sempre falo, 100% Espírito Santo, 100% nós, né? Nós fazemos, né, porque o Espírito Santo nos leva a fazer, né? Mas nós devemos fazer e gastar o nosso esforço, nossa energia, nossa vontade nisso, né? 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo está enfatizando aqui que mais importante do que ter qualquer coisa que as pessoas considerem espetaculares, é mais importante que eu cumpra os mandamentos de Deus. No caso, o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos entender que quando eu coloco a palavra de Deus em prática, isso é muito mais importante do que coisas que eu venha a ter. E aí uma outra frase, um amigo meu sempre fala e eu gosto, né? Conhecimento sem prática é aumento de juízo. Quanto mais eu conheço e menos eu faço, mais a mão de Deus pesa sobre a minha vida.
Uma outra coisa importante é que o conhecimento, se ele é distante da prática, ele pode ser completamente inútil, inclusive prejudicial, né? Pois ele pode levar a uma atitude arrogante. Então, a pessoa que acha que sabe, ela pode se tornar uma pessoa arrogante. E isso é totalmente contrário à postura de um cristão, né? E eu não lembro se a frase é exatamente essa, né? Mas teve um puritano que falava que um cristão arrogante é uma contradição tão grande quanto um diabo humilde, né? Então, não faz sentido algum, né, um cristão verdadeiro ser arrogante, né? Então, a gente já estudou aqui a Bíblia através de auxílio, em obediência e agora com fé, né? Então, é fundamental que nós creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E uma vez que eu creio nisso, eu tenho que pautar, né? Nós somos presbiterianos, falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Toda a nossa vida tem que ser pautada através das Escrituras, através dos ensinamentos de Deus. E por mais que as pessoas possam achar que é desatualizado, nós temos que seguir, porque Deus jamais fica desatualizado, né? Somente através da fé poderíamos enxergar o mundo através das Escrituras. E isso é fundamental, que nós consigamos analisar as situações a partir da perspectiva bíblica. Porque quando nós fazemos isso, nós enxergamos o que as pessoas não enxergam. Nós chegamos mais próximos de entender o que Deus pode estar fazendo. Porque nós sabemos que Deus opera nos seus próprios termos. E Ele nos dá dicas disso através da tua palavra. Aí o Francis Chan coloca lá no livro Multiplique, né, que é o livro base da aula, que eu também usei, né? Eu usei mais o outro, mas também usei o Multiplique. É que a promessa é tão confiável quanto a pessoa que promete. Quando a Bíblia nos dá uma ordem, essa ordem carrega toda a autoridade de Deus. Aqui a gente pode lembrar, né, daquelas histórias de quando a gente era criança, que as histórias que nós ouvíamos, né, para aprender que não podia mentir, né? Eu não era de contexto de igreja, que era a criança que brincava toda vez contando uma mentira até um dia que era verdade e ninguém foi socorrer, né? Então, essa pessoa ela não é confiável, então aquilo que ela fala não tem valor, né? Às vezes eu brinco com a Dani que acho que talvez é uma das poucas coisas que eu tenho é a minha palavra, né? Então, é uma coisa que me ofende muito quando alguém fala que eu estou mentindo, quando alguém fala que eu não estou honrando com algo que eu prometi. Porque eu entendo que eu sou confiável nesse sentido. Eu procuro, né, prometer, eu procuro falar aquilo que eu consigo cumprir ou consigo viver, né? Então aqui, quando a Bíblia nos dá uma ordem, é o próprio Deus que está dando essa ordem. Quando a Bíblia nos traz uma promessa, é o próprio Deus que está prometendo. Então nós podemos ter certeza que Ele cumprirá, porque Ele é fiel e Ele não rompe com a sua palavra. Outra frase dura aí do Francis Chan: um dos maiores obstáculos da igreja é que os cristãos não estudam a Bíblia com fé. Lemos a Bíblia, mas não agimos como se acreditássemos no que ela diz. E se a gente for pensar, isso é uma grande verdade, né? Talvez, não sei se ela é mais verdade hoje do que ela já foi no passado, ou vice-versa, mas vamos pegar aqui o exemplo do corona, né? Quantos crentes desesperados com essa situação? E eu não tiro mérito, né, da situação estar difícil. Mas a palavra de Deus fala que Ele é soberano, a palavra de Deus fala que Ele cuida dos seus, a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem. Então, isso eu estou pegando um exemplo, a gente poderia transportar aí para diversos outros exemplos na nossa vida, que nós olhamos para situações e nós ficamos frustrados e nos esquecemos daquilo que Deus revela acerca disso, né? Então, nós temos que estar agarrados com a palavra de Deus e crer que aquilo que Deus faz, né? Então, quanto mais eu tenho contato com a palavra, mais a palavra voltará também ao meu coração, ao meu pensamento, quando as situações acontecerem, né? Então, eu sempre comento que teve um ano que eu resolvi decorar em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor são chamados segundo o seu propósito. E aí, quando eu resolvi decorar esse versículo, toda vez que acontecia alguma coisa que eu não queria que acontecesse, a hora que eu ia murmurar, a hora que eu ia reclamar, o versículo vinha à minha mente. Aí eu lembrava, todas as coisas cooperam. Então, quanto mais contato eu tenho com a palavra, mais eu vou sendo também moldado a ela, minha forma de enxergar as coisas vai sendo, então, moldado a esse tipo de pensamento.
E agora deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta, alguma coisa. Por enquanto não. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Se temos mais alguma coisinha aqui. Não, nada de pergunta, então vamos seguir. Fiquem à vontade para mandar aí. A Bíblia e a transformação, né? Então, estudar a Bíblia da maneira correta, inevitavelmente, nos conduzirá à transformação. Então, uma vez que nós estudamos a Bíblia, em oração, pedindo auxílio do Espírito Santo, uma vez que nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, colocando ela em prática, uma vez que nós lemos a Bíblia e a partir daquilo ela começa a moldar o nosso pensamento, é inevitável que as transformações já começaram a acontecer, né? E isso é fundamental, né? Quanto mais a gente tem contato com a palavra, mais nós vamos sendo transformados. Olha aí nosso querido autor aos Hebreus de novo, capítulo 4, verso 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que o autor aos Hebreus está falando? Fala, olha, a palavra de Deus ela é tão eficaz que ela divide até o indivisível, né? Aqui nós sabemos que o uso de alma e espírito na Bíblia são uso intercambiável, né? Eles representam a mesma coisa, né? Pensamentos e propósitos do coração são as mesmas coisas. O ponto é que nós podemos fazer as coisas certas pelas motivações erradas. Mas a Bíblia não se deixa enganar. Através dela, as nossas motivações são levantadas. A Bíblia não deixa nada lá escondidinho. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais essas coisas são expostas, né? E aí o Francis Chan, complementando essa ideia, ele fala que a Bíblia não é apenas um objeto inanimado que estudamos e de onde extraímos informação. Ela tem vida própria. Ela age, ela nos lê, penetra até as partes mais profundas do nosso ser e discerne nossas motivações. Então a Bíblia é o único livro que nos lê enquanto nós a estamos lendo, né? Ao mesmo tempo que a gente lê, a Bíblia ela está nos lendo, ela está nos mostrando, ela está nos confrontando, ela está trazendo à tona tudo aquilo que há de pior dentro de nós, né? Os nossos pecados ocultos, aquilo que talvez ninguém saiba, né? E aí um texto que eu gosto bastante lá de Tiago, né? O Tiago, irmão de Jesus, Tiago, capítulo 1, de versos 22 a 25, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, primeiro ponto, todo aquele que ouve a palavra e não pratica está se enganando, né? Está se enganando que é crente, está se enganando, né? Então, o primeiro verso, Tiago já mata a pau, né? Então, não tem como, nós temos que ser praticantes e não apenas ouvintes, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operando praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa é uma figura que eu gosto muito, né? Quem me conhece um pouco mais já deve ter ouvido eu falar dela, que é, mulheres normalmente entendem melhor isso aqui, né? Então, quando a mulher para no espelho para fazer maquiagem, quanto mais tempo ela fica parada se olhando, mais coisa ela encontra para corrigir com a maquiagem. Né? O homem, quando para no espelho, vai fazer a barba. Eu, por exemplo, quando paro no espelho, tem algumas marcas que eu esqueço que eu tenho. Tá? As marcas de catapora, né? Eu tô ficando careca. Então, tem algumas coisas que, quando eu fico em frente ao espelho, fica muito evidente. E acredito que com você também. E qual que para mim é o pulo aqui desse versículo? Quando eu me afasto do espelho, qual que é a consequência? Eu me esqueço desses defeitos. Eu me esqueço dessas marcas, eu me esqueço das condições que estão envolvidas na minha vida. Por quê? Porque eu não estou vendo. E é assim também a nossa relação com a palavra. Quanto mais perto da palavra eu estou, quanto mais eu leio a palavra, mais eu vejo quão ruim eu sou, mais eu vejo os meus pecados, mais eu vejo a graça de Deus, mais eu vejo que eu sou só salvo porque Deus quis que eu fosse salvo. Então, quanto mais perto eu estou da Bíblia, mais eu tenho noção que se eu faço qualquer coisa boa, eu faço porque Deus está fazendo através de mim.
Contudo, quanto mais distante das Escrituras eu estou, mais eu começo a achar que eu sou bom, mais eu começo a achar que eu não tenho pecado, ou que eu tenho poucos pecados, mais eu começo a achar que eu sou digno de ser usado na vida da igreja. E aí eu acho até que Deus fez muito bem em me salvar, porque eu sou uma pessoa muito boa. Então, quanto mais distante da Bíblia, mais sem noção eu fico. E quanto mais perto da Bíblia, mais consciente de quem eu sou eu fico. Esse é o pulo aqui para entender esse versículo, né? Faça a relação com o espelho e veja, né, da necessidade de nós estarmos perto das Escrituras, né? E aí, para encerrar, eu quero aplicar com vocês, né? Então a gente viu que a gente precisa estudar a Bíblia em obediência, em oração, né, na dependência do Espírito Santo, em obediência, colocando em prática, certos de que nós seremos transformados por essa palavra, né? E aqui com fé, né, sabendo que é a Bíblia que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, através dela que nós devemos enxergar o mundo. Nós vimos como nós não devemos ler a Bíblia, nós vimos como nós devemos ler a Bíblia. Eu sugeri para vocês a leitura de um livro que vai te auxiliar nesse processo, né? E agora eu quero fazer aqui algumas aplicações, né? Então, só estude a Bíblia se você quiser conhecer a Deus. Se você não quiser conhecer a Deus, não estude a Bíblia. Só estude a Bíblia se você quiser tornar-se mais parecido com Cristo. Se você não quer ficar parecido com Cristo, se você quer continuar sendo pecador do jeito que você é hoje, não estude as Escrituras. Só estude a Bíblia se você quiser ser profundamente transformado. Se não, não estude. Se você não quer mudar a vida que você tem levado, não estude a Bíblia, né? Então, se você não quer estudar a Bíblia, siga a sua vida distante de Deus, né? Caso contrário, então, siga a sua vida distante de Deus. A Bíblia, ela é uma coisa impressionante, né? Normalmente as pessoas gostam, né, leem a Bíblia e acham muito impressionante a forma como Deus falava através dos profetas, né? O que essas pessoas se esquecem é que os profetas falavam em momentos específicos e apenas uma mensagem, né? Eles não tinham a Bíblia toda. Nós temos toda a revelação de Deus. Deus está sempre disponível a falar conosco. Basta você pegar a sua Bíblia e estudar. Né? Deus nos deu esse privilégio, né? E é uma coisa assim imensurável, imensurável. O que gerações anteriores a nós sonhavam, né, em ter acesso, nós temos consolidados em vários modelos, várias traduções, várias capas, né? É um privilégio imenso e é através dela que nós podemos então conhecer mais a Deus, sermos transformados por Deus, né, e sermos mais parecidos com Cristo. E aí o nosso amigo Hendricks, né, fala que este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará desse livro, né? Não tem alternativa fora essas duas, tá? Ou está de um lado, está do outro. Aqui não tem, é preto e branco aqui. E aí eu quero trazer algumas perguntas para você refletir, né? Então a primeira dela é como que tem sido a sua vida de estudo bíblico, né? O quanto você tem dado de prioridade para isso na sua vida. O que você tem, se você tem dado prioridade, se você tem feito isso, se você faz de uma maneira adequada, se você tem feito de qualquer jeito, né? Se você tem lido no final do dia, quando suas energias já foram e você não está conseguindo entender mais nada, ou você está lendo no melhor momento do seu dia, onde você está conseguindo pensar e quando você lê tudo aquilo faz sentido, né? Então como que tem sido a sua vida de estudo da revelação de Deus, né? E aí eu quero que você pense, né, se você se enquadrou em um daqueles grupos, né, das pessoas que não estudam a Bíblia. Se você se enquadrou em algum daqueles grupos, eu espero que essa aula te ajude a buscar solução para esses problemas. Vários deles já foram resolvidos. Outros têm um livro que pode auxiliar. Você pode me procurar no privado, né, no WhatsApp, enfim. Pode entrar em contato comigo para que a gente possa desenvolver melhor esse aspecto na sua vida, né? E se você se enquadrou, né, mais uma vez eu recomendo aí a leitura do livro
vivendo na palavra. E agora, meus irmãos, eu quero ver se vocês têm mais alguma pergunta, se ficou tudo claro, se ficou alguma dúvida. Mande mensagem para mim, vou esperar mais um pouquinho aqui para ver se vocês dão um retorno, senão nós faremos uma oração aqui, encerrando esse período, né? Tá, então a princípio parece que nós não temos perguntas. Se você estiver escrevendo, continue escrevendo aí. Após o término da oração, eu posso ler a sua pergunta. E vamos encerrar então para podermos também assistir ali, prestar culto, né? O culto das 19. Então oremos. Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de recebermos a tua palavra. Obrigado, pois o Senhor não apenas nos deu a sua palavra, mas também nos deu o auxílio do Espírito Santo para compreendê-la. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós ainda somos fracos, totalmente dependentes do Senhor. Dá-nos disposição, dá-nos vontade, dá-nos prazer na leitura da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender os teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a ter prazer nessa leitura, que possamos investir nosso tempo. Muitas vezes nós investimos nosso tempo em sermos excelentes profissionais. E não existe nada de errado nisso. Mas essa profissão vai ficar aqui na terra. Nós podemos, Pai, nós devemos investir nas coisas eternas. Nos ajuda nisso. Nos ajuda nessa leitura, que possamos não apenas conhecer, mas pôr em prática. Que possamos olhar o mundo a partir das tuas lentes, Pai. Nos ajuda nisso. Que possamos ser transformados, nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que nós clamamos. E perdoa, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa negligência nisso tudo. Que possamos, Pai, usufruir desse perdão e da tua graça salvadora. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Meus irmãos, então, não tendo mais perguntas, fico por aqui. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, Deus os abençoe e os guarde, vocês sejam usados por Ele ao longo dessa semana, que vocês possam, aqueles que ainda não têm uma vida de estudo da Bíblia, que Deus possa os conduzir nesse processo, que vocês se dediquem na leitura da palavra, porque é o acesso que nós temos aí à revelação de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e um abraço. E se Deus quiser, até a próxima semana. Tchau, tchau.